número 13. Jeremias 17, 13. E deixa abertinho aí. Eu sei que eu muito provavelmente já tenha ministrado essa palavra aqui, mas como o público nunca é o mesmo, e a palavra de Deus se renova, e eu quero falar de um desafio, que com certeza é um desafio para você, porque para mim é também um desafio. A de manter a vida, a nossa vida, na presença e cheia de Deus. Não sei se é para você, mas para mim é. Manter a minha vida na presença e a minha vida cheia de Deus. É muito difícil, não é uma tarefa muito fácil. Aí Jeremias diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, e aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó. É bem interessante isso, porque uma vez que salvos estamos, o nosso nome vai para o livro da vida, lembra desse detalhe? Mas se nós o abandonarmos, o nosso nome estará escrito no pó, fazendo uma referência de que seremos esquecidos, pois abandonaram o Senhor, que é a fonte de água viva. Se é tão difícil permanecer e estar em Deus, né, qual seria o princípio que deveríamos usar? Porque a gente pode destacar alguns: buscar a Deus, orar, não é mesmo? Mas são coisas que com certeza você já fez e não manteve você cheio. Você já deve ter jejuado, orado, tentado manter o seu coração ligado, melhor dizendo, nas coisas de Deus, envolvido com as coisas de Deus. Mas não é uma coisa assim muito fácil, simples. E não é à toa que os cristãos vivem na sua vida com Deus momentos de alegria e tristeza, ou momentos de puro êxtase, em alguns instantes, mas tão fracos, né, e debilitados em outro. Qual seria o remédio, né, pastora Neuza? Qual seria a solução? Ó Senhor, esperança de Israel, os que te abandonam vão ficar envergonhados, aqueles que se desviarem de ti, os seus nomes escritos serão no pó, pois abandonaram o Senhor, que é a fonte de água viva. Eu acho que eu já contei essa história, acredito que já. É uma história só para a gente se situar dentro da palavra, em que alguns moços convertidos procuraram o pastor da igreja, e eles pediram exatamente isso para o pastor. Eram jovens cristãos, e eles pediram para o pastor os ensinar como que eles, como jovens, poderiam ter uma vida cheia da presença de Deus. E o pastor, como sempre, teve lá uma ideia brilhante, uma ideia não muito aplicável aos olhos dos meninos, mas a ideia era bem interessante. Ele disse para os jovens assim: eu quero que vocês comprem uma peneira, e nós temos um rio aqui perto da igreja, e quero que vocês desçam até o rio, e que chegando lá no rio vocês tentem encher a peneira. Tarefa fácil, Luana? Encher uma peneira d'água? Não? Parece até uma coisa sem sentido, não é? Para você que não sabe,
dos evangelhos, nós temos 4. O evangelista João, ele não escreve o evangelho de forma cronológica, ou de forma como as coisas aconteceram em sequência. Ele não conta assim. Então ele não conta no evangelho, ou ele não escreve o evangelho de forma cronológica, né? De sequência, ou na sequência dos fatos. Ele não faz isso. Ele vai mostrando o Cristo que fez muitas coisas que no natural não seria possível. E esse pastor parece que ele usa da mesma figura de linguagem. Os jovens queriam aprender como era ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o pastor falou assim: vou ensinar vocês, deu essa ideia para eles, falou: olha, comprem uma peneira, peguem uma peneira, vão até o rio e tente encher a peneira com água. A história fala que eles começaram no mesmo momento, olhar um para a cara do outro e a sorrir, por causa do que o pastor havia pedido. E um teve a coragem de dizer que o pastor era louco. Sempre tem alguém com mais coragem, não tem? Tem. Pastor, o senhor é louco. É impossível encher uma peneira de água. O senhor conhece alguém que consegue fazer isso? E a verdade é que eles acabaram ficando decepcionados com o pastor. E alguns deles resolveram sair da igreja. Mas teve um que disse assim: eu vou tentar fazer o que o senhor falou. Ele conseguiu uma peneira e foi até o rio. E à medida em que ele tentava pegar a água do rio e colocar dentro da peneira, não parava a água na peneira, é mais do que óbvio. Esse menino passou a orar por um milagre, para Deus fazer um milagre, fazer com que a água parasse dentro da peneira. Ele enchia a mão d'água, jogava dentro da peneira, ele falou: puxa vida, né? Se o pastor disse, é porque com certeza. Mas nas suas primeiras tentativas ele ficou ali um tanto apreensivo, mas continuou na tarefa. Passou um momento e ele começou a ficar desanimado de fazer. Falou: poxa, acho que o pastor estava de brincadeira mesmo, não tinha nada a ver esse negócio de encher peneira. O pastor é louco, louco mesmo. E diz que lá, depois de muitas tentativas, o pastor se aproximou dele, viu que ele estava lá tentando ainda encher a peneira d'água. E quando o pastor chegou perto dele, perguntou para ele: e aí, meu jovem, já conseguiu, né, cumprir a tarefa? Porque quando você cumprir a tarefa, você vai ter a resposta daquilo que vocês me pediram. Como é ter uma vida cheia do Espírito? E o jovem, um tanto frustrado, falou assim: pastor, olha, é impossível encher a peneira. O pastor olhou bem nos olhos do menino e falou assim: não é impossível não. Sabe aquele tipo de gente que você fala com ele, puxa, ele está vivendo uma incongruência na sua vida, e alguém fala para ele fazer alguma coisa que talvez para ele, né, seja absurdo, mas porque alguém de Deus disse, ele acaba fazendo, mas não se concretiza, porque a pessoa às vezes ela não se tocou de como as coisas podem ser feitas. Aí o pastor agachou do lado dele e falou assim: me mostre como que você está tentando encher a peneira. Ele foi muito esperto, ele arrumou um baldinho, ele pegava a água do rio e jogava dentro da peneira. E diz a história que teve algum momento que ele enchia o balde rapidinho para ver se a água, né, não dava tempo de esvaziar. É claro que é impossível que ele conseguisse fazer dessa maneira. Então toda vez que ele jogava a água dentro da peneira, a água escorria mesmo. Ela ia embora. Falou: pastor, olha, eu vou abandonar essa missão aqui, vou largar isso de lado, porque isso é uma coisa muito difícil.
Agora eu entendo, por isso que é tão difícil a gente ser cheio do Espírito Santo. Porque por mais que eu tente, pastor, eu não consigo encher a peneira d'água. Então, com certeza, esse desejo nosso em nosso coração de ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus, é algo que homem nenhum consegue fazer. É algo que homem nenhum vai conseguir obter. O pastor olhou bem nos olhos do rapaz e falou assim: olha, me diga uma coisa, e preste bastante atenção a partir daquilo que eu vou lhe perguntar e te falar. Por que você acha que é tão difícil ser cheio da presença de Deus, ou estar cheio da presença desse Deus? Bom, segundo o que o Senhor me deu aí como referência, é impossível. Porque se eu for como uma peneira, e no caso aqui eu estou imaginando que a água é Deus, Deus nunca vai parar dentro de mim. Ele nunca vai ficar, então é em vão, é inútil ficar nessa loucura. Pois bem, essa é uma perspectiva. Esse é um lado daquele seu entendimento. Faz um favor para mim. Jogue a peneira dentro do rio. Ele jogou a peneira dentro do rio. E é claro que os olhos se abriram. Porque ele falou assim: agora me diga, a peneira está cheia ou está vazia? Ele se coçou. Sabe de uma coisa? Ele jogou a peneira dentro do rio e o pastor perguntou: e agora, como é que está a peneira? Está cheia? Moral da história: como que se enche uma vida da presença de Deus? Mergulhando nele. Mas a gente tem o hábito de chamar por ele, não é? Quando ele diz: está cansado? Quem está cansado quer fazer o quê? Quer ficar prostrado, descansar, não é? Mas você lembra que Jesus falou assim: está cansado? Fica aí que eu vou até aí. Ou como é que é a história? Vinde a mim, né? Cansado, sobrecarregado. Mas não era ele que deveria... Não. Você não entendeu ainda. Então qual é o segredo? O que não é um segredo? Eu sei que quando a gente está cansado da vida e das lutas e dos problemas, tudo que você mais quer é se prostrar e parar. É ou não é? É a primeira coisa que a gente pensa quando está cheio de luta e dificuldade, é fazer o quê? É parar. E ficar tentando tirar água do rio e jogar para dentro da gente. Mas se eu e você somos como uma peneira, isso resolve? Nunca. Então não importa quanta oração você tenha feito, quanto clamor você tenha levantado, se você continua com essa ideia de que é Deus que vai entrar em você. Quando deveria ser você que deveria estar se jogando na presença dele.